Fala moçada, tudo bem com vocês? Saudade de todos, nossas aulinhas aí de segunda e terça. Começar hoje umas videoaulas para vocês, para não ficar muito perdido, muito tempo sem a gente se falar. E espero que logo tudo volte ao normal, a gente volte a se encontrar semanalmente. Não se preocupem, que o conteúdo está seguindo, vocês não vão sair prejudicados com isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp, mandem mensagem durante os horários da aula também. Vamos tentar acompanhar as aulas semanalmente aí, fazendo todos os exercícios, beleza? Hoje a gente vai dar início aqui à frente 2 desse caderno 1. A gente vê os módulos 1 e 2, uma revisão bem grande de genética que a gente teve no passado. E a parte de genética, ela é mais corrida no terceiro, mas vocês têm o conteúdo todo do caderno do ano passado. Então é a mesma sequência, inclusive. Então a gente passa os assuntos novamente e faz os exercícios um pouco diferentes dos do ano passado. Bom, gente, para começar a genética, vamos discutir então sobre hereditariedade e variação, que nada mais é do que a definição do que é genética. A gente define genética como sendo o estudo da variedade que existe entre todas as espécies no mundo. E para isso a gente tem que ter aqui aquele glossário que todo mundo já conhece, falando de termos importantes. Então a gente vai ter aqui definição de gene. Gene era o fragmento ou um pedaço do DNA capaz de expor ou capaz de demonstrar alguma característica dos seres vivos. Então tem uma sequência de genes que definem as características de todo ser vivo. Cada ser vivo possui dentro das células os cromossomos, que a gente já falou de cromossomo falando da mitose e da meiose lá na frente 1. O cromossomo nada mais é do que o DNA quando ele está totalmente condensado. Então tem a cromatina, que na hora da divisão celular, a cromatina vai se espiralizando, vai se condensando, formando os cromossomos. Cromossomos homólogos são aqueles que têm a mesma forma, mesmo tamanho e mesma sequência de genes dentro deles, beleza? Lembrem disso então. Depois de cromossomo, a gente tem os alelos. Genes alelos são aqueles que em pares eles definem uma determinada característica. São aqueles que são semelhantes entre si, então. Então, esses genes alelos estão dentro do nosso genótipo. Genótipo é o estudo de todos esses genes que tem em determinada espécie. Por exemplo, dentro da espécie humana, a gente estuda os genes para a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, algumas disfunções que a gente tem. Diferente do genótipo, que é uma coisa que é invisível, a gente tem aí em contrapartida o fenótipo, que são as características visuais desses seres vivos, então. E esse fenótipo ele depende do genótipo e depende de ambiente, depende aí da pressão ambiental modificando o fenótipo de cada indivíduo. Por exemplo, cor do cabelo, cor da pele. A gente consegue modificações diárias de acordo com o nosso fenótipo, não modificando o genótipo. Isso por causa do ambiente agindo então, beleza? Tem um terceiro termo aí que é o cariótipo, que é quando a gente coloca todos os nossos cromossomos em uma determinada imagem e a gente estuda todos os pares cromossômicos que tem em determinada espécie. Por exemplo, a gente tem 23 pares, 22 somáticos e um parzinho sexual que a gente fala deles em algumas aulas para frente, certo? Gene dominante e gene recessivo. Vamos lembrar aí, dominante é com letra maiúscula, que a gente exprime ele, e recessivo é com letra minúscula. O gene dominante é aquele que vai expressar a característica. Então, ele vai mascarar a presença de um gene recessivo quando está presente. O gene recessivo, ele só determina a característica se ele tiver em um parzinho recessivo, que seria o azinho, por exemplo, então, né? Então, a gente vai ter aqui como contrapartida de dominante recessivo os termos homozigoto e heterozigoto. Homozigoto significa dizer que a gente tem pares iguais, ou de dominante ou de recessivo. Então, seria, por exemplo, azão ou azinho. E o heterozigoto é quando a gente tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, a gente vai ter, por exemplo, o azinho, determinando a característica dominante, já que o azão está dominando o azinho. Tudo bem? Tem diversas outras nomenclaturas, um monte de termo ainda que a gente vai falando ao longo do ano. Mas para começar nossa revisão de genética aqui do terceiro, esses termos aqui estão ótimos por enquanto. Tudo bem? Essa é uma introdução geral. Agora a gente entra no módulo em si, no módulo 1 e módulo 2 de uma vez só, falando aqui dos ácidos nucleicos.
a gente tem aí os ácidos nucleicos divididos em dois grupos, que é o ácido nucleico chamado de DNA, esse aqui da esquerda, e o RNA, que é esse daqui da direita, então. Onde que a gente encontra ácidos nucleicos? Ácido nucleico a gente pode encontrar no núcleo de células eucarióticas, dissolvidos no citoplasma de células procarióticas e em mais duas organelas. A gente tem ácido nucleico em mitocôndria, que é o DNA, e a gente tem ácido nucleico em cloroplasto também, que são organelas que conseguem se duplicar, fazer um tipo de reprodução individual aí dentro da célula. Vamos relembrar alguns assuntos importantes dentro de ácidos nucleicos, então. Função de ácido nucleico é conter todos os nossos genes e garantir o funcionamento celular. Então, a gente vai ver diferenças agora, ou rever diferenças do DNA para o RNA. Todo ácido nucleico é um conjunto de nucleotídeos. Vou voltar um aqui, ó. Cada pedacinho desse daqui que eu estou mostrando com o mouse é um nucleotídeo. Então a gente tem que tudo isso daqui vai ser chamado de polímero. E polímero é um conjunto de monômeros, que são estruturas pequenininhas então. E essas estruturas pequenas são chamadas de nucleotídeo. Mas o que tem dentro de um nucleotídeo então? Vai ter um açúcar, que é esse grupo aqui, que é uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, um grupo fosfato, onde eu tenho um sal aqui de fósforo, então esse grupo fosfato tem todo o nucleotídeo, e a gente tem ligado aqui a açúcar também uma determinada base nitrogenada, que são aquelas letrinhas A, T, C, G e U. Então a gente vai ter como padrão em todos os nucleotídeos essas três estruturas, um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Quando a gente compara esse açúcar, então, aqui, ó, do RNA com o DNA, a gente percebe que o açúcar do RNA é chamado de ribose. Por isso que ele é chamado de ácido ribonucleico, porque ele tem uma açúcar chamada de ribose. Já o DNA, ele tem uma açúcar chamada de desoxirribose. Então, é ácido desoxirribonucleico. Qual que é a diferença desses açúcares aqui? O açúcar do RNA ele vai ter uma hidroxila aqui no carbono 2'. Então, essa hidroxila aqui é típica da ribose. O que acontece na desoxirribose é que esse carbono 2' perde um oxigênio. Então, desoxi significa que ele perdeu um oxigênio, se tornando aqui apenas H. Então, a diferença dos dois açúcares está no carbono 2'. Então, lembrem que o RNA tem a hidroxila e o DNA não tem a hidroxila mais. Vamos falar primeiro do DNA, depois a gente fala do RNA em si. Então, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, a gente vai ter aqui uma fita dupla, típica do DNA, que é essa dupla hélice, que é essa escadinha contorcida, e ele é uma fita antiparalela. Como assim uma fita antiparalela? Uma delas vai no sentido 5' seguindo aqui 3', e a outra vai no sentido 3', seguindo aqui 5'. Então, uma fita, teoricamente, vai subir, e a outra fita, teoricamente, vai descer. Então, a gente vai ter aqui essa estrutura da fita, representada quimicamente, para estudar um pouquinho agora. Ó. Isso daqui é um nucleotídeo, um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Qual que é a grande sacada daqui? Ó? Um nucleotídeo é ligado a outro nucleotídeo através desse carbono 3' aqui. Então, o carbono 3' de um nucleotídeo se liga ao grupo fosfato de outro nucleotídeo, na extremidade 5'. Então, sempre vai ter esse tipo de ligação, 5', 3', 5', 3'. Então, aqui é o contrário também, ó, 5', 3', 5', 3', garantindo para a gente que uma fita é no sentido de cima para baixo e a outra fita é no sentido de baixo para cima. Essas ligações aqui são chamadas de ligações fosfodiéster, quando tem um nucleotídeo se ligando a outro nucleotídeo. Já as bases nitrogenadas ligam-se entre si por uma ligação chamada de ligação de hidrogênio, uma ligação aqui tripla,
em determinadas bases e duplas em outras bases, então. Tudo bem? Depois a gente volta para esse slide aqui. Aqui a gente tem então um pedacinho da fita. Vai ter aqui um açúcar, 2 açúcares e 3 açúcares. Então a gente vai ter 3 nucleotídeos aqui. Uma base nitrogenada, outra base nitrogenada e outra base nitrogenada. Poderia estar ligada a 3 bases aqui da fita do lado. Então essa ligação entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo de mesma fita é chamada de ligação fosfodiéster, certo? Aqui a ligação das bases, então, uma base G se liga pela C através da ligação de hidrogênio, uma tripla ligação aqui. E a base A se liga com a base T, também por pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, através dessa dupla ligação. Beleza? Voltando aqui, então, a gente fica mais claro esse esquema. Então, a gente vai ter aqui um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo de outra fita pelas ligações de hidrogênio, e um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo na mesma fita através dessa ligação que é chamada de ligação fosfodiéster, certo? Olha as bases que a gente tem. As de cima são chamadas de púricas e as de baixo são chamadas de pirimídicas. Então a gente vai ter adenina e guanina chamadas de púricas, lembra de água, água pura, e timina, citosina para DNA são chamadas de pirimídicas. A uracila é a base típica do RNA. Então a gente vai ver que a timina ela é substituída pela uracila no RNA. Depois a gente fala sobre o RNA em si. Estrutura do DNA. Olha como que é feita essa ligação das bases, então. Sempre uma adenina vai se ligar a uma timina e sempre uma guanina vai se ligar a uma citosina. Essa é a regra de ligação. Então, através de pontes de hidrogênio, A se liga com T e C se liga com G. Isso inevitavelmente. Então, sempre vai acontecer isso daqui, em condições normais. Ok? Percebendo isso, um carinha chamado Chargaff, esse pesquisador aí, ele criou a relação de Chargaff, dizendo que a quantidade de adeninas em uma fita dupla de DNA é exatamente igual à quantidade de timina, assim como a quantidade de guanina é exatamente igual à quantidade de citosina, já que uma se liga à outra. Quer dizer, se eu tiver 20% de adenina, eu também vou ter 20% de timina, e assim, respectivamente, eu tenho 30% de guanina e 30% de citosina, formando 100% de base nitrogenada. Quando que a relação de Chargaff é válida? Apenas para DNA de fita dupla. Não serve para RNA e não serve para DNA de fita simples, porque vírus tem DNA de fita simples. Então, se falou de vírus ou falou de RNA, essa regrinha de Chargaff cai em desuso. Aqui um exemplo de exercício, então. A gente tem aqui 3 indivíduos, o homem, o boi e o carneiro, para ver se obedece à regra de Chargaff ou não. Então a gente sabe aqui que a porcentagem de A é igual à porcentagem de T, a porcentagem de C é igual à porcentagem de G, e se eu divido um pelo outro eu tenho a igualdade 1. Então para o homem eu tenho adenina e timina na mesma proporção, e eu tenho guanina e citosina na mesma proporção. Se eu somar todas, eu tenho o resultado de 100%. Vamos ver para o boi. Adenina 29, timina 28,6 e 21,2 e 21,2 para as guanina e citosina. Então obedece à relação de Chargaff também. E no carneiro a gente tem a mesma coisa. Então a gente tem aqui a comprovação da regra de Chargaff com números reais de bases nitrogenadas para esses 3 seres vivos aí. Beleza? RNA agora então. Depois de ver o DNA, fica simples entender o RNA. Tem poucas modificações aí. O RNA é uma fita simples, eu não tenho mais a fita dupla, simplesmente uma fita agora, e eu tenho a mudança de uma base nitrogenada. Eu vou continuar tendo a guanina, a adenina e a citosina, mas a timina ela é substituída pela uracila, que a gente coloca a letrinha U agora para o RNA. Então, se eu tenho uma fita só e eu quero saber se é DNA ou se é RNA, se tiver uracila, é RNA.
Se tiver timina, a base T é DNA, então. Tem 3 tipos de RNA. Podem ser produzidos 3 tipos de RNA dentro da célula. Um deles é chamado de RNA mensageiro, então RNA heminho, que é uma fita simples e contínua, onde eu tenho a informação para a construção de proteínas. Então ele carrega uma mensagem genética aqui. Ele vai dizer para a gente qual que é a proteína que vai ser produzida dentro daquela célula. Isso a gente vê daqui a pouquinho, tá? Das próximas aulas, inclusive da semana que vem. O segundo tipo de RNA é chamado de RNA transportador, ou RNA-Tzinho, que é uma sequência aqui de bases nitrogenadas em uma fita também de RNA que carrega essa bolinha verde aqui. E essa bolinha verde é um aminoácido, um precursor das proteínas. E eu tenho um terceiro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, RNA R aqui, que é aquele que vai ser o local de produção das proteínas. Então é importante a gente saber que tem esses 3 tipos de RNA por causa da aula seguinte, a aula da semana que vem, que a gente usa os 3 tipos ao mesmo tempo para produzir proteínas. Aí eu retomo com vocês esses 3 tipos aqui, então. Ainda falando do módulo 1 e 2, já agora dando entrada ao módulo 2, a gente tem aqui tudo o que acontece de fundamental na célula para que a gente exista. Então isso aqui é chamado de dogma central da biologia molecular. A gente vai ter DNA produzindo mais DNA através de um processo chamado de replicação. Acho que todo mundo vai lembrar desse esqueminha lá do ano passado, que eu fiz diversas vezes na lousa com vocês. A gente vai ter DNA fazendo RNA através de um processo chamado de transcrição, e a gente tem RNA fazendo proteína através de um processo chamado de tradução. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o processo de replicação e o processo de transcrição. Aí a tradução, que são os módulos 3 e 4, fica para a semana que vem. Então vamos lá, replicação do DNA nada mais é do que a autoduplicação dele. E essa duplicação é chamada de semi-conservativa, porque ele vai manter metade das características originais. Ou seja, eu mantenho uma das fitas molde na divisão. Ela sempre vai ocorrer no sentido 5', 3', vai ficar claro quando eu mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco. E ele vai acontecer na presença de enzimas. Acontece na presença de uma enzima chamada de DNA helicase, que é aquela que vai abrir a fita dupla de DNA, da DNA polimerase, que é aquela que vai pegar nucleotídeos, vai pegar bases nitrogenadas e formar uma nova fita, e da DNA ligase, que ela é capaz de ligar as fitas complementares. Então vamos ver um esqueminha que acho que fica mais simples de entender. Olha aqui, ó. Aqui no A eu tenho o DNA original, no B eu tenho a DNA helicase abrindo a fita dupla, e na C eu tenho a DNA polimerase colocando aqui bases nitrogenadas, colocando nucleotídeos correspondentes. Então tem um processo muito simples aqui descrito, que detalhado ele fica mais ou menos assim. Parece uma coisa complicada, mas não é não. Ó, vamos relembrar isso daqui. Então chega aqui a primeira enzima, a DNA helicase, está aqui escrito helicase, e ela abre o DNA nessa bolha ou forquilha de replicação. A partir do momento que ele abre, eu tenho um RNA chegando aqui agora, que é o primer, que são esses daqui, ó. Esse daqui e esse daqui, que é primase, né? Então esse DNA, esse RNA, ele mostra pra gente como que é o sentido de produção da fita. Então não é no sentido 5', 3', então ele vai ser produzido aqui, ó, 5', 3'. Então essa fita é feita de maneira totalmente direta. Ela vem para cá, produz toda a fita aqui complementar. Na outra, como é o sentido contrário, ele vem e coloca fragmentos de fita. Então esses fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki, depois podem ler lá no livro-texto de vocês, eles são fragmentos complementares que serão ligados por uma DNA ligase depois de um tempo. No final desse processo, eu vou ter uma fita feita deste lado aqui dupla e outra fita dupla realizada deste lado aqui. Só que essa fita azul escura ela continua e essa fita azul escura ela também continua. Por isso que esse processo é chamado de semi-conservativo.
Vamos ver se no vídeo facilita um pouquinho, ó. Vamos escutar. Fita de DNA, helicase vem, desenrola a fita, acaba abrindo a fita de DNA em dois. A partir do momento que abre, chega um primer aqui para mostrar para a gente aonde que é o início da produção da fita complementar, e é a partir daqui que chega a enzima DNA polimerase e sintetiza aqui, ó, no sentido correto, 5 linhas, 3 linhas de uma vez só. Do outro lado, como é o sentido contrário, ela vem, faz um pedacinho da fita, pula, faz um pedacinho da fita, pula, faz outro pedaço e pula, já que a fita está abrindo daqui para cá. Então, depois de um tempo, eu vou ter a DNA ligase chegando aqui e ligando todas as fitas de forma correta. Então, pode ver que ela vai chegar aqui, ó, unindo os fragmentos de Okazaki. Realizando aqui então a duplicação e a construção de duas fitas duplas a partir de uma única fita dupla que a gente tinha anteriormente. Beleza? Essa aqui é a duplicação ou replicação do DNA então. Acho que não tem segredo nenhum essa parte. Depois, para terminar, a gente tem o processo de transcrição, que é bem parecido com a replicação ou duplicação, é que eu tenho a produção de uma fita de RNA a partir de uma fita de DNA. Então, vai ocorrer através de uma enzima chamada de RNA polimerase agora. Então, de novo, a gente tem aqui a fita de DNA se abrindo através de uma DNA helicase, e eu tenho agora uma outra enzima que é chamada de RNA polimerase, que ela chega aqui e ela constrói essa fita de RNA, ou um RNA mensageiro, ou um RNA ribossômico, ou um RNA transportador. Só que tem que ter um detalhe aqui, ó. Essa fita ela é construída no sentido 5 linha, 3 linha. Então essa fita que ela é feita, ela obrigatoriamente pega essa aqui, a fita 3 linha, 5 linha. Então pode ver que é essa fita que ele usa como molde para fazer no sentido contrário. Qual que é o único detalhe que a gente tem que ter também além desse? Que agora não tem mais timina. Então toda a base A de adenina do DNA é ligada a uma base uracila no RNA construído. Tudo bem? Nos exercícios acho que fica bem simples de entender toda essa parte. Então, por falar em exercícios, quero que vocês façam os exercícios do módulo 1, que é a página 40 e página 41, e os exercícios do módulo 2, que são nas páginas 44 e 45, e aí na semana que vem a gente faz a correção desses exercícios e vê a parte de tradução do RNA. Beleza? Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Se cuidem, passem álcool gel, lava a mão um monte de vezes aí. E tudo dá certo. Logo a gente tá junto novamente. Abraço, até mais. Tchau, tchau.